Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 28. Continuando a exposição do Evangelho de Marcos, 14 até o 29, para ser mais exato. Marcos 6, de 14 a 29. Diz assim a palavra de Deus. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João, dizia Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Senhor Deus, que a tua palavra lida seja operada pelo teu Santo Espírito de maneira a nos conduzir ao centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês, aliás, eu até queria saber, eu sei de mim que tenho crianças em casa, qual é a minha resposta, mas quantos de vocês já assistiram o desenho Frozen? Levanta a mão. Puxa vida, bastante gente, hein? Não sei se você é como eu, mas não aguento mais ouvir Let It Go, né? Em casa. Bom, mas há alguma coisa bem interessante naquele desenho, que é o fato de alguém ser atingido com um raio de gelo no seu coração. Não é isso que acontece? E então, isso altera todos os sentidos, isso mancha, isso de alguma maneira corrompe a pessoa por toda a vida. Esse é um dos fatos que ocorre ali no desenho. Aliás, a outra menina, a rainha, ela até foge por causa disso, pelo fato de ter feito alguma coisa tão grave, de adoecer o coração de alguém. Isso a gente vê no nosso contexto, falando fisicamente agora, quando você percebe, quando o médico chega para você e fala: olha, você tem um sério problema no seu coração. O que você pensa? Meu Deus, eu estou condenado, eu vou morrer? E mais do que isso, mesmo que você não morra, se você tem um sério problema no seu coração, isso vai te perseguir e te influenciar por toda a sua vida, por todo o resto da sua vida. Isso faz de você alguém cardíaco, um problema, faz de você alguém frágil, faz de você alguém que pode encarar a morte em qualquer dificuldade.
Imaginou contar por alguém que tem um problema cardíaco uma notícia muito triste ou muito grave? O que você pensa? Eu preciso contar com cuidado, porque aquela pessoa tem um sério problema no seu coração. Imagina só quantas coisas essa pessoa quer fazer e não pode fazer mais. Você vai no parque de diversões, está escrito lá, aqueles que têm problemas cardíacos não podem andar nesse brinquedo. Não é isso que está escrito lá? Que você não pode mais comer tudo o que você quer, porque você está agora tendo que fazer uma dieta por causa do seu problema no coração. Mas, acima de tudo, se você tem um problema no coração, você vai querer resolver. Você vai atrás. Você vai atrás do especialista, você quer tomar remédios, você não quer conviver com esse problema. Porque isso te limita, te atrapalha, te persegue, te atormenta. Nós acabamos de ler um texto aqui de um homem que tinha um sério problema no seu coração. Se tudo isso que nós acabamos de falar é real se tratando de problemas físicos, imagine só se nós falarmos de um coração espiritualmente adoecido, que era o caso de Herodes aqui em questão. Talvez haja alguma semelhança dele com a minha vida e com a sua vida. Eu queria que você pensasse muito nisso. Será que o meu coração também não anda de alguma maneira adoecido? Será que eu não revelo na minha vida determinados problemas que indicam que o meu coração está adoecido? Como eu posso me curar? Porque você tem que desejar isso. Como eu posso curar um coração espiritualmente adoecido, como era o caso de Herodes? Eu vou precisar contar para você agora um pouquinho de história da época de Cristo. Os irmãos conhecem muito bem Herodes o Grande. Ele era o rei da Palestina na época em que Jesus nasceu. É ele que manda matar todas as crianças, temendo que o Messias tivesse nascido, e nasceu de fato. Ele estava tentando matar Jesus, por isso o anjo apareceu a José dizendo, olha, foge para o Egito, porque estão querendo matar Jesus. Esse Herodes, um rei terrível, ele havia se casado 10 vezes, e chegou inclusive a assassinar uma das esposas, junto com os filhos que ela teve, um rei terrível. Mas quando ele morreu de maneira trágica, até mesmo com uma profecia de Deus, um juízo de Deus, o Império Romano, que era realmente a grande autoridade sobre todo o mundo ocidental e até parte do mundo oriental naquela época, ele divide então, o Império Romano divide a Palestina em 4 partes. Entre 4 dos filhos de Herodes, porque eram muitos, e a cada filho deu o título de tetrarca, que quer dizer uma 4ª parte. E esse Herodes aqui era um dos filhos do Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas. Rei, ou na verdade era um reizinho, era um tetrarca sobre uma das 4 partes da Palestina na época de Jesus. Então ele havia se casado com uma mulher samaritana, com quem teve alguns... Na verdade, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, casado com uma mulher samaritana. E esse Herodes Antipas, ele desposou uma mulher que era filha de um rei árabe. Mas acontece que esse Herodes, ele foi visitar certa vez seu irmão chamado Filipe. E na casa de Filipe, ele se encontrou, não sei se conheceu ou já havia conhecido, mas ele se encontrou com a esposa de Filipe, chamada Herodias. E eis que os dois se apaixonaram e tiveram um caso. E o que aconteceu? Herodias, a história vai ficando cada vez mais complicada. Herodias era neta de Herodes o Grande. Portanto, o marido dela era seu tio. E Herodes Antipas também era seu tio. Olha só que história complicada. Então, eles se encontram e ela deixa seu marido Filipe e se casa com Herodes Antipas. Mas o problema é que isso era incesto, isso era adultério. E João Batista condenava isso e dizia, isso está errado, isso não pode acontecer. Por isso foi que que Herodes ficou num problema ali entre 2 coisas. Ele temia João,
Mas a mulher dele agora, essa nova, que era esposa do seu irmão, a sua ex-cunhada, atual esposa, Herodias, ela odiava João, porque João ficava falando que o relacionamento deles era errado, que ele denunciava esse relacionamento, e então ela o odiava. E o que então Herodes fez? Mandou prender João. Mandou prender João, talvez até com dupla motivação. Por quê? Porque ele, de certa forma, ele satisfazia Herodias, porque ele havia aprendido aquele que falava mal deles, mas, por outro lado, ele também estava protegendo João, porque só Deus sabe o que Herodias faria com João solto, o que ela faria com ele. É uma história complicada, é um dilema familiar. Eu não espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam pela metade do que eu falei até agora, eu estou bem contente. Mas o que interessa é as ações que esse homem toma no caso de João Batista. Porque eis que Herodias tem uma filha, não era filha desse marido, mas era filha do anterior. A Bíblia não fala o nome dela, mas a história cristã, segundo Flávio Joséfo, nos conta. O nome dela era Salomé. E vários filmes com ela foram feitos, a respeito da história dela foram feitos. Talvez você já tenha assistido algum filme. Se você tem por volta de 50, 60 anos, talvez você já tenha assistido algum filme que fala a respeito disso. Ou então, se você é apaixonado por filmes épicos, quem sabe você já tenha assistido também. E essa Salomé, então, no dia que Herodes dá um banquete por conta de seu aniversário, ela dança diante de Herodes. E Herodes, que já era um incestuoso, com certeza deve ter ficado extremamente atiçado com a dança da sua sobrinha, filha da sua esposa. E então ele a deseja e fala para ela, olha, já encheu o caneco, bêbado praticamente, como eram as festas pagãs daquela época, e promete, eu vou lhe dar até metade do meu reino, se você... eu vou lhe dar até metade do meu reino, era uma promessa, eu dou qualquer coisa, eu estou tão feliz pelo que você fez, alegre, bêbado, que eu vou te oferecer qualquer coisa até metade do meu reino. E ela então vai consultar a mãe, e a mãe fala, peça a morte de João Batista. E é isso que ela faz. Ela volta para Herodes e diz, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim lhe é entregue a cabeça de João Batista numa bandeja. Bem, irmãos, o que nós podemos dizer a respeito do coração humano? Como Herodes ilustra bem um coração fraco. Será que nós não temos um pouquinho disso? A primeira coisa é que às vezes a gente espera que o coração fraco se revele na maior incredulidade, ou o coração fraco é aquele que está completamente distante do Evangelho. Será que o coração fraco é realmente esse? Não era o caso de Herodes. Sabe por quê? Porque Herodes ouviu falar sobre Jesus. Ele estava antenado sobre as coisas que aconteciam. Aliás, o comecinho do texto que a gente leu diz que o rei Herodes ouviu falar as coisas que estavam acontecendo. Não só de Jesus ter enviado os 12, mas todo o poder demonstrado, as curas, demônios sendo expulsos, pessoas libertas, o evangelho pregado, multidões seguindo a Cristo. Ele ouviu falar dessas coisas. Ele estava antenado a respeito de Jesus. Aliás, outros relatos paralelos a esse, falando da mesma história, dizem até que ele queria muito conversar pessoalmente. Ele era extremamente curioso a respeito de Jesus. Portanto, o coração fraco pode ser uma pessoa extremamente interessada em Jesus. Perceberam? Por isso que eu acho que não há por que pensarmos que entre nós aqui não há corações fracos. Aliás, não há por que você não começar a duvidar de si próprio e tentar ver esse modelo aqui apresentado, péssimo modelo, e tentar identificar, será que não há marcas dessas demonstradas na minha própria vida? Ele havia ouvido falar, assim como nós. Talvez você conviva com pessoas que realmente conhecem o Evangelho e você tenha um coração fraco. Afinal de contas, Herodes, ele ouviu de testemunhas, ele ouviu falar de pessoas a respeito de Jesus. E você conviver com pessoas extremamente tementes a Deus, pessoas de oração, pessoas que amam a palavra, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que dão a sua vida pelo Evangelho,
Você conviver com pessoas assim não faz de você um real cristão. Você pode receber excelentes influências dessas pessoas, mas isso ainda não faz de você um cristão genuíno. Você ainda assim pode ter um coração fraco, porque era esse o caso de Herodes. O que nós vemos aqui, irmãos, é que o conhecimento dele a respeito de Cristo era um conhecimento completamente torcido. Na verdade, ele não sabia, ele desconhecia a verdadeira natureza de Jesus. Quando Jesus vai ser crucificado, Herodes chama Jesus à sua presença, depois de preso, depois de ter apanhado, e assim que Jesus chega, ele então, faz algum milagre aí para eu ver, porque eu ouvi falar que você faz tanto milagre, e Jesus não fez nenhum milagre. Herodes ficou meio chateado, eu fiquei meio decepcionado com esse Jesus, porque ele não alegrou aqui a minha presença, como se ele fosse um bobo da corte, e ficasse fazendo truques e mágicas. Então, Herodes mandou de volta para o Sinédrio, para o sumo sacerdote, para continuar ali a crucificação, o processo de crucificação. O fato é que ele desconhecia a real natureza de Jesus, irmãos. Conhecer não significa saber, ou melhor, ao contrário, né? Saber e ouvir falar não significa conhecer de verdade. Ele não conhecia de verdade, ele tinha algum conhecimento de Cristo, mas não era o conhecimento verdadeiro. Você com certeza convive com muitas pessoas no seu dia a dia. E de vez em quando você conversa com essas pessoas a respeito de religião, não é verdade? Pessoas que às vezes você até são religiosas. Pergunte para alguém, quem é Jesus? Pergunte para uma dessas pessoas que estão à sua volta, quem é Jesus para você? E você vai ver tantas respostas diferentes. Por exemplo, os espíritas vão dizer que Jesus é um espírito que evoluiu através de reencarnações e chegou ao grau máximo da evolução, um espírito iluminado. Um exemplo, todos nós devemos morrer e reencarnar para um dia tentarmos, quem sabe, chegar a ser um espírito de luz, como Jesus é um espírito de luz. Isso é o que dizem os espíritas, não sou eu não. Os católicos, eu já disse isso aqui várias vezes, lembram de Jesus ou no colo de Maria, indefeso, ou lembram de Jesus crucificado. Jesus, embora tenha sido um bebê e também tenha sido crucificado, mas talvez aquilo que deva ficar na nossa memória sobre Jesus é aquele que foi glorificado e que está à destra do Pai, que recebeu de Deus o direito de ser o nosso Salvador, quando apresentou as marcas do seu sacrifício, e Deus, o Pai, assentiu com isso e disse, a minha justiça foi satisfeita, este é teu povo, e te ponho por cabeça, por rei, chefe, senhor sobre todo o povo. É esse o Jesus que deveria ficar na nossa memória, não um indefeso bebê, não um indefeso ser crucificado. Se você perguntar para um testemunho de Jeová, ele vai dizer para você, Jesus é o primeiro de todos os filhos que Deus criou. É isso que ele vai dizer, não reconhece a eternidade de Cristo. Ou então, se você chega para um muçulmano, ele vai dizer, respeito muito Jesus, ele foi um grande profeta. Mas, irmãos, nenhuma destas coisas acertou o alvo. Nenhuma dessas opiniões define o que a Bíblia revela sobre quem é Cristo, o Filho de Deus. Portanto, você pode ter algum conhecimento sobre o Evangelho, mas você mesmo assim vai ter um coração fraco. Sabe por quê? Porque conhecer de fato a Cristo significa, em primeiro lugar, o reconhecimento das suas próprias faltas. E um caso que eu admiro demais, que sempre me vem à mente, é daquele coletor de impostos baixinho, chamado Zaqueu. Qual foi a sua primeira reação quando Cristo falou, vou almoçar na sua casa hoje? O que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse, se alguma coisa eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso é a marca da conversão, do conhecimento genuíno da natureza de Cristo.
eu me arrependo do que eu fiz. Mas, no caso aqui de Herodes, não é o que a gente vê. Ele tem algum conhecimento, mas que não revela de fato quem é Cristo. A segunda coisa que nós vemos aqui com muita clareza é o fato de que ele vivia constantemente atormentado. Irmãos, talvez essa seja a maior característica de Herodes. Um homem que vive sempre atormentado, como se te sentisse sendo perseguido por um fantasma. Irmãos, quando o texto aqui fala sobre a morte de João Batista, é um evento que ocorreu no passado. Reparem só nisso, que então é narrado sobre João Batista, Jesus deve ser aquele João que foi morto. Então João Batista já era morto, e mesmo assim, mesmo ele já tendo a morte dele acontecido há muito tempo, o assunto da morte dele não saía da cabeça de Herodes. O que será que aconteceu? O que será que é isso? Quem é Jesus? Será que é João que vem de noite e vai segurar o meu pé, me assombrando? Quem é esse? Como é interessante isso, né? O passado de erros, os erros do passado assombram quem não conhece Cristo. Os erros do passado sempre vão assombrar aqueles que não conhecem Cristo, porque é Ele que nos liberta do passado. É Ele que faz com que passe uma esponja sobre tudo aquilo de errado que fizemos, porque o sangue dele derramado na cruz tem essa propriedade detergente. É a única coisa que pode nos libertar dos nossos erros passados. É saber que Cristo morreu por nós e por tudo que fizemos. Mas quem não tem essa bênção em sua vida, quem não conhece Cristo como seu Salvador, vive sendo atormentado pelo passado. Como que você lida com isso? Será que você ainda fica pensando nas coisas que você fez, nas coisas que você disse? Quando vocês, casados, têm brigas domésticas, vocês ainda se atormentam um ao outro. Olha, porque você em 1834 fez aquilo para mim, falando isso e aquilo outro. Será que se você você está casado e um dos cônjuges adulterou, e você resolveu perdoar o seu cônjuge, você ainda fica jogando o passado na cara dele? Ou você não se perdoa? Remoer o passado, ser atormentado pelo passado, é uma característica extremamente clara daquele que tem um coração fraco, que ainda não conheceu a Cristo. Então as pessoas começaram a explicar, por exemplo, no versículo 14, quem é Jesus? Por que poder está fazendo isso? A primeira opção, diz o versículo 14, foi João Batista que ressuscitou dos mortos. A segunda opção, diz o versículo 15, ele é Elias. A terceira opção, no versículo 15, de outros, ele é um profeta, como aqueles do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, ou quem quer que seja. E aí dessas três vertentes, dessas três opiniões que estavam na boca do povo, qual é aquela que Herodes escolhe? Aquela que mais o atormenta. Porque ele não tinha nada a ver com a história de Elias, ele não tinha nada a ver com a história de profetas do Antigo Testamento, mas ele havia sido responsável pela morte de João Batista. Porque isso lhe pesava a consciência. Meus irmãos, ele era atormentado pelos vivos, se sentia atormentado pelos mortos, perseguido pelos mortos. E então ele vai começar a explicar os seus problemas através de uma resposta supersticiosa. O que ele vai falar aí? Ele diz assim, João, então, é o próprio João. João, o homem que decapitei, ele ressuscitou dos mortos. Eu estou sendo atormentado por um morto, por espírito de um morto. Vai me dizer que você não ouviu essas coisas, já nunca ouviu essas coisas? Outro dia eu via na televisão a respeito de contos do vigário. Por exemplo, um charlatão que convenceu uma pessoa muito rica de que ela era
atormentada por mortos, e esse morto era de pessoas pobres que ela nunca ajudou, e aquele vidente, charlatão, quem quer que fosse, ele falou assim, você traz então R$1 milhão em dinheiro vivo, e eu vou então colocar isso num pacote, queimar isso tudo, e esse pacote com R$1 milhão em notas de 100, você vai perceber como isso, queimando na fogueira, esse espírito dos pobres que você nunca ajudou, como isso vai embora. Nunca mais. É óbvio que o pacote foi trocado e o que foi queimado não tinha nada a ver com aqueles R$1 milhão que aquele rico trouxe. Irmãos, cada doideira que as pessoas fazem quando estão atormentadas. Consulta, olha aqui, na linha das suas mãos está o seu presente, passado e futuro. E a sua vida, se essa linha aqui da vida chega até o final, você vai viver muito. Você vai lá no centro da cidade, na General Carneiro, está lá um monte de ciganas, e tem muita gente, sempre que eu passo lá, faz muito tempo que eu não passo, mas sempre que eu passava lá, sempre tinha gente sentado com uma cigana para ver lá a mão, e é tarô e búzios. E tanta gente acredita. Quantos não são aqueles que não saem de casa sem pegar o jornal e ver o horóscopo? Como se o destino de todo o planeta estivesse resumido a 12. Só existem 12 destinos nesse planeta, um para cada signo. E tem gente que acredita nisso. E é o cristal que energiza. Florais de Bach. E aí vai. Uma coisa pior do que a outra. O remedinho ficou dentro da pirâmide, porque se ficou, ele pode ter propriedades para curar você. Porquanto que o elefante esteja com o traseiro voltado para a porta. E que você tenha achado um trevo de 4 folhas. E que você bata 3 vezes na madeira. E assim vai. João Batista era agora a superstição de Herodes. É um fantasma que está me atormentando. Que coração fraco. Quer explicar os seus problemas através da superstição. Então, como nós vemos como o terrível efeito do pecado sobre a consciência humana, me lembro aqui de Davi dizendo assim, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, uma seca no deserto. Era assim que ele se sentia. Quando nós carregamos o pecado, não confessamos, nós sofremos, somos atormentados. Uma outra característica que eu vejo aqui em Herodes, também extremamente saliente, era como ele era tão facilmente seduzido. Era levado de um lado para o outro, tudo encantava. As palavras de João Batista o encantavam também. Olha que interessante, o versículo 19 diz assim, Herodias odiava e queria matar João Batista, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia, diz o versículo 20. Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem santo e justo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Você conhece gente assim? O Evangelho, Jesus, ai que lindo que Jesus está falando. E Allan Kardec é lindo também. O Corão, nossa que coisa preciosa. Tudo é bonito, tudo seduz, tudo encanta. Que coração fraco, irmãos. O Herodes ouvia João perplexo e de boa mente, mas por outro lado, quando a sobrinha dançava seminua diante dele em trajes sumários, como aquilo mexia com a sua cabeça. Álcool, vamos fazer uma festa, vamos se embriagar, vamos encher o caneco, vamos cair de bêbados, vamos demonstrar aqui, vamos comer até se fartar, como era o caso ali, até se acabar de comer, como aconteciam nas festas, e em especial a festa do seu aniversário, quando Salomé dança diante dele.
Coração fraco no seu relacionamento matrimonial. Vamos até pular o fato de que ele estava ali numa relação adúltera e incestuosa. Mas vamos pensar, irmãos, em vez de este homem aqui seguir o padrão de Efésios 5, em que o homem, marido, aperfeiçoa a esposa, o homem é responsável para fazer com sua esposa aquilo que Cristo fez com a igreja, que é lavá-la, santificá-la, apresentar esse mesmo igreja sem mácula nem ruga, igreja gloriosa. Em vez de ele ser esse tipo de marido, ele era manipulado pela esposa. Em vez de ele aperfeiçoar a esposa arruinava com ele. Era ela que mandava na relação. É que Herodias está por detrás de tudo. Herodias, ela que mexe os pauzinhos, ela que está maquinando, ela que está no controle de toda a situação. Ela é o cabeça, ela trama. E ele aqui é tão somente uma presa fácil dela. Quantos homens não mostram essa sua fragilidade dentro dos seus lares? Quer seja, e vejam só, irmãos, aqui nós temos o caso de uma esposa manipuladora, mas nem sempre. Aliás, uma esposa que manipulava para o mal, e nem sempre esse é o caso. Há mulheres santas, há mulheres justas, há mulheres piedosas, mas que mesmo assim manipulam seus maridos. Por bem, mas manipulam, o que está igualmente errado. Aliás, mulheres, olhem esse texto, vejam o poder em todos os sentidos, o poder de Herodias em influenciar seu marido, o poder de Salomé a transformar a relação sexual num joguete de manipulação. Esses são poderes que as mulheres têm e que elas têm que não só ter consciência disso, mas administrar isso com muita piedade diante de Deus, para não pecarem, porque este é um poder até certo ponto legítimo se usado de maneira santa. Mas isso é um assunto para um outro dia, para um outro sermão. Um homem que, por causa dessa fragilidade, ser seduzido com facilidade, ele não consegue pensar nem consegue nem pensar direito. Imagina só a proposta. O que a gente vê aqui é que ele, no versículo 23, fala: eu, sob juramento, eu vou lhe dar, Salomé, o que você pedir, o que quer que seja, até metade do meu reino. Agora imagina só, ela chega e fala: eu quero João Batista morto, eu quero a cabeça de João Batista. E você fica pensando: agora ele se colocou numa sinuca de bico. Não tem como sair dessa. Ele prometeu sob juramento, estava na frente dos convidados. Estavam ali três tipos de pessoas, né? A nobreza do reino, estavam ali também os generais, os chefes de 1000 do seu exército, e estavam também os mais ricos, os mais influentes da sociedade. Ele prometeu diante desse povo e agora ele não ia cumprir? Um homem seduzido com facilidade, ele não consegue pensar direito. Ele tinha várias escolhas. Aqui um teólogo chamado William Hendrickson, que ele fala assim: ele podia muito bem ter dito o seguinte: olha, eu fiz um juramento para lhe conceder um desejo, mas não um crime. Podia ter dito isso, não podia? Ou então ele podia ter dito o seguinte: o desejo era para você, não era para sua mãe, eu quero um desejo seu e não dela. Podia ter dito isso também. Ou então, se ele fosse realmente um homem que tivesse o coração na lei do Senhor, ele iria se lembrar de Levíticos quando fala dos juramentos. E a lei de Levíticos diz o seguinte, que juramento, se fosse feito de maneira tola, imprudente, o juramento não era para ser cumprido, mas aquilo era pecado diante de Deus, e ele deveria oferecer oferta para a purificação do seu pecado. Mas nenhum deles. Ele era um homem seduzido com facilidade por conta do seu coração fraco. Isso lhe cegava. Ele não conseguia pensar direito. Quantas pessoas não se colocam em armadilhas dessas e acham até que não existe saída, mas estão cegas por conta do seu coração fraco. Outra consequência disso, a quarta delas do nosso esquema, é
que ele desejava irracionalmente os prazeres mundanos, irmãos. Era um desejo irracional. Aliás, isso aqui não era exclusividade de Herodes. Qualquer ser humano, até mesmo crente, podia ser eu, podia ser você. Depois que a gente se deixa laçar, é difícil desatar um nó. Depois que a gente se entrega ao laço, essa é a realidade, a gente se entrega a determinados laços, é difícil de sair deles depois. É óbvio que o exemplo que me vem à mente, os irmãos já deve ter vindo à sua mente também, é do próprio Davi. Era a época que os reis deveriam sair à guerra, ele não sai, fica no palácio. Em vez de fazer alguma coisa, fica zanzando no terraço. E eis que ele observa a vizinha tomando banho. Mas não só tomando banho, não só observa, mas ele assiste. Ele se detém ali, muito tempo. E depois ele a cobiça, e adultera, e mente, e mata. Isso é um laço que vai nos prendendo, não tão diferente assim dos laços que prenderam Herodes. Ele se deixava guiar pelos seus próprios desejos. E foi assim que aconteceu o assassinato de João Batista, incesto com sua sobrinha, o adultério também com ela. E por isso, não é pouco a gente relembrar aquilo que a gente acabou de ler em Tiago. E você vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu com ele também. Que o desejo, ele vai dar... A tentação, ela tem lugar no desejo, cobiça, que desencadeia no pecado, que leva à morte. E não é isso? Você pensa em algo e você permite que esse algo se estabeleça na sua cabeça e isso lhe se torna então não mais tão somente um pensamento, mas se converte num desejo. E o desejo pela coisa errada faz com que você se aproxime cada vez mais da própria coisa errada em si, até que você consuma aquilo que antes você só desejava. E assim, quantas vezes nós não passamos pelas mesmas coisas e nos deixamos levar da mesma maneira? Em último lugar, o coração fraco daquele homem temia mais homens do que Deus. Quantas vezes isso está claro no texto, irmãos? A primeira referência a isso é quando nós vemos que ele teme mais, ou ele quer mais agradar Herodias do que o próprio desejo de Deus. Ele quer satisfazer os desejos de Herodias mais do que quer satisfazer os desejos de Deus. Então ele se casa com ela, ele a cobiça, eles têm talvez até tivessem tido um caso antes. E depois dela então veio a se separar do seu marido, ele veio a se separar da sua esposa e os dois se juntaram. O que interessa o que Deus quer? Não é isso que o mundo diz, que os filmes falam, que as músicas retumbam. O importante é você seguir os desejos do seu coração. Isso é ensinado de todas as formas, não importa o que Deus quer. Se Ele couber na minha vida, que caiba, senão eu vou excluí-lo do processo, porque mais me interessa satisfazer as outras pessoas, os meus próprios desejos, do que o próprio Deus. Isso é visto, temor de homens, repetidamente. E então ele tem mais consideração por Salomé, sua sobrinha, do que pelo próprio João Batista. Novamente, temor de homens, ou nesse caso, temor da mulher, de Salomé. O que é mais importante? É mais importante eu satisfazer Salomé do que me preocupar com a vida de João Batista. E então, eu disse para vocês que à mesa, convidados para a festa de casamento de Herodes, estavam ali os nobres da corte, estavam ali os seus generais e também a nata da sociedade da Galileia, região ali da tetrarquia de Herodes. E ele jurou que satisfaria um desejo de Salomé. O que é mais importante? Ele teve mais consideração pelos convidados do que pela sua própria consciência.
Ele se sentiu entristecido com o desejo de Salomé, mas ele fez aquilo na frente, o juramento na frente dos convidados. O que vão dizer de mim? Isso também é fruto de um coração fraco. Quantas vezes você já não passou por isso também? Vou testemunhar o Evangelho? O que vão dizer de mim? Talvez você goste de alguém, um jovem, goste de um menino, de uma menina que não conhece Jesus, e aí, quando essa pessoa de quem você gosta pergunta sobre a sua fé, eu de vez em quando vou numa igreja, você não quer se revelar? Olha só, temor de homens. Quando você, o seu chefe no trabalho, um colega de trabalho, o constrange dizendo, faça aquilo, faça determinada coisa que você sabe que não convém àquele que teme ao Senhor, o que você pensa? Eu não tenho saída. Ou eu faço isso, ou eu sou mandado embora. Como que vai ficar minha família? Ou então o que vão pensar de mim? Quando eu tiver aquela promoção, eu não vou ser escolhido? O que vão fazer? Temor de homens. Não há nada tão ruim, o que te revele de maneira tão clara como o nosso coração é fraco, do que o temor de homens. Por isso, irmãos, olhe só quantas coisas, como nós podemos nos ver, infelizmente. Um coração fraco é capaz até de ter algum conhecimento do Evangelho, mas não de conhecer a Cristo de verdade. Um coração fraco é um coração que constantemente é atormentado por tudo. Em tudo a pessoa de coração fraco pensa, é castigo, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Superstições. Um coração fraco é seduzido por facilidade, não é firme. Um coração fraco tem um desejo irracional pelos prazeres mundanos. Um coração fraco tem temor de homens. Como é o seu coração? Será que também não apresenta essas características ou parte delas? Não há nada que ser reformado na sua relação com Deus? Irmãos, fazendo esse sermão, na verdade eu fiz outros 2 sermões. Eu queria ter uma oportunidade de conversar aqui ou enfocar as pessoas de Herodias e Salomé. Quem sabe falam diretamente às mulheres sobre o poder da mulher. Só focando nessas 2 mulheres. Eu queria também ter uma oportunidade de falar a respeito das consequências da pregação do Evangelho, olhando de maneira mais clara, ou enfocando João Batista, mostrando quantas vezes nós carregamos terríveis consequências por falarmos a verdade e tememos somente a Deus e não a opinião alheia. Mas isso são coisas que nós vamos, quem sabe, falar num outro dia. Hoje, olhemos o exemplo de um coração fraco, para que nos afastemos desse exemplo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ajude, que possamos demonstrar em todo o tempo que estamos tentando nos curar, que estamos no caminho para não sermos mais pessoas doentes do coração. Que o Senhor nos ajude, amém? Vamos orar.